Deus abençoe você e toda a sua linda família. Que o poder de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, a cura de Deus, a restauração de Deus, a reconciliação do Pai chegue para você e para todos os teus. Espírito Santo de Deus maravilhoso, nós precisamos do Senhor. O Senhor que habita dentro de nós, o Senhor que conhece o Pai com profundidade, o Senhor que conhece a palavra de Jesus melhor do que qualquer um. Por favor, aplique essa palavra nas nossas vidas e no nosso coração. Estamos orando pelo resgate completo da nossa família, dos relacionamentos familiares, que todas as barreiras caiam por terra, que todas as rupturas sejam consertadas, que todas as rachaduras sejam emendadas, que os relacionamentos que estavam quebrados voltem a ser restaurados, que a ordem do reino de Deus prevaleça nas nossas vidas e família. Nos cobre com o sangue poderoso de Jesus, nos reveste com a armadura completa de Deus, reveste cada um dos nossos familiares, cobre cada um dos nossos amados com o sangue de Jesus, cobre tudo das nossas vidas, tudo que podemos ver e tudo que não enxergamos, mas cobre, nos protege, nos livra de todo o mal. Esse sangue que purifica, esse sangue que pagou o preço por nós, esse sangue que é o nosso resgate, nós trazemos ele e o poder dele para nós e para nossa família. Que agradecemos pelo que o Senhor já tem feito, pelas curas que o Senhor tem derramado, pelas soluções que o Senhor tem trazido, pelo trabalhar que conseguimos enxergar. Abre os nossos olhos espirituais para entendermos, contemplarmos o teu agir nas nossas vidas e família, para que possamos estar andando ao teu lado, para que possamos estar trabalhando na mesma direção que o Senhor está trabalhando. Que o inimigo fique amarrado, surdo, cego, mudo, proibido de agir, proibido de continuar roubando a tua palavra, os teus princípios de nós e da nossa família, proibido de continuar roubando a nossa herança, proibido de continuar exercendo o roubo, fazendo bagunça e plantando armadilhas e ciladas, todas aquelas que ele já plantou, que elas sejam retiradas, toda arma forjada contra nós, toda flecha, toda seta, tudo que foi feito para trazer a discórdia, a desunião para a nossa família, que seja removido, que caia por terra, em nome de Jesus, que prevaleça a união, que prevaleça a verdade, que prevaleça a justiça, o amor e a generosidade, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavô. Este é um canal de batalha espiritual pela família. Oramos pela nossa família todos os dias. Estudamos a palavra de Deus, os princípios de Deus, para aprendermos a usar da melhor forma na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano. Jesus trouxe para nós as boas novas, o Evangelho. O Evangelho é um novo estilo de vida. Neste canal, nós chamamos todos para viver um novo estilo de vida, para deixar o novo prevalecer, para deixar a antiga maneira de pensar, de agir para trás, para permitir que o poder de Deus transforme o nosso caráter, transformando assim as nossas vidas e as nossas famílias. Até a Páscoa, estamos orando, clamando a Deus por milagres, maravilhas, curas, restauração, que pessoas sejam libertas de vícios, de hábitos compulsivos, de situações complexas, que relacionamentos sejam restaurados. Estamos orando em cima da palavra de Deus, em cima da promessa que Deus nos entrega em Efésios 2,14. Não existe barreira que Cristo não tenha poder para dissipar, para derrubar, para destruir. Efésios 2,14 diz: por causa de Jesus Cristo, nós agora temos paz. Ele fez de dois povos um único povo. Ele fez de duas pessoas, de duas nações, de dois cidadãos, uma unidade pelo agir do seu próprio corpo na cruz. Ele destruiu a parede de indiferença, de inimizade que promovia a separação. Teve uma outra época da minha vida que eu estava muito angustiada e orando. Eu pedi a Deus qual era a palavra, porque existe um versículo na Bíblia que diz: Ele enviou a sua palavra e os sarou. E eu perguntei a Deus qual é a palavra que vai trazer a cura para essa situação que estamos vivendo. E foi essa palavra
palavra que Deus me deu naquela época. E para esse propósito, Deus me trouxe muita convicção que até a Páscoa Ele estaria trabalhando nas famílias, derrubando tudo que faz com que as pessoas fiquem umas contra as outras. As pessoas criem motivos, criem raivas, criem mágoas, criem rupturas em seus relacionamentos, seja marido com esposa, esposa com marido, seja filhos com pais, pais com filhos, seja entre os irmãos, seja outro membro da família. Aquelas rupturas, quando não são trabalhadas espiritualmente, elas vão continuar existindo por anos e anos e anos, quando não vão aumentando, quando não viram de fato uma briga de ódio na qual as pessoas param de falar umas com as outras. Não é isso que nós queremos que aconteça no nosso lar. Iniciamos esse propósito no dia 11 de março e iremos com ele até o dia 18 de março, ou seja, mais uma semana. Eu tenho visto o agir de Deus na minha vida, na minha casa, no meu casamento, entre nós e os nossos filhos. E eu tenho recebido testemunho de várias pessoas que estão sendo fiéis a esse propósito, percebendo também este agir de Deus em suas vidas e famílias. Você que está chegando agora, fique firme. Você que esmoreceu ao longo do propósito, recomponha-se. Aumente a sua fé, peça ajuda ao Espírito de Deus e persevere na oração e nos estudos. Não pule os estudos quando não gostar do título. Muitas vezes o que Deus vai falar com você está justamente naquele estudo que você está pulando. O inimigo, ele é especialista em roubar de nós o que Deus tem para nós. Não podemos colaborar com o inimigo, nem boicotar o sucesso da nossa família. Tá cansada demais num dia, escapou aquele dia, no dia seguinte você refaz o dia que perdeu e mais o dia que está sendo publicado. Mas não pule estudo, porque os estudos estão interconectados. No estudo de hoje, nós vamos ver uma fé que causou admiração em Jesus. E a pergunta que eu já quero deixar para você: você tem uma fé que causa admiração em Jesus? O texto que nós vamos estudar está em Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou e suplicou: Senhor, meu jovem empregado está de cama, paralisado, com dores terríveis. Jesus lhes disse: eu vou lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e o meu servo vai ser curado. Eu sei disso porque estou debaixo da autoridade dos meus superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu só preciso dizer: vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo para os meus escravos: façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. Então Jesus se voltou para o oficial romano e lhe disse: volte para sua casa. Tal como você acreditou, assim acontecerá. E o jovem servo do oficial foi curado naquela mesma hora. Até aqui é o nosso texto. Nós precisamos entender que Jesus considera a fé aquilo que nós fazemos que está completamente conectado à sua palavra, que está alinhado com a sua palavra. Neste caso específico, Jesus considerou uma fé admirável, a ponto de dizer que ele não tinha visto até então entre nenhum dos homens que nasceram e ouviam a palavra de Deus desde que eram muito bebês. Ele, no meio daqueles homens, mulheres, crianças que ouviram sobre Jesus o tempo inteiro, ele nunca tinha encontrado uma fé como aquela, uma fé como a do oficial romano. O oficial romano não nasceu num ambiente que ouvia falar de Jesus, mas em algum ponto da sua vida ele começou a ouvir falar de Jesus, a ponto de que quando o seu
empregado ficou doente, aquele homem, ele era tão zeloso por tudo que ele fazia, que ele foi imediatamente procurar aquele que podia curar o seu empregado. O seu empregado estava de cama, prostrado, com dores horríveis, segundo o relato do oficial. E Jesus se dispôs a ir até a casa do oficial para curá-lo, mas o oficial tinha uma fé tão grande, porque ele entendia os princípios da autoridade, e ele dá uma aula para nós. Ele diz: eu sei disso porque eu estou debaixo da autoridade dos meus superiores. O que é que ele está dizendo? Eu sei disso porque eu sou submisso aos meus superiores. E aí ele continua: e também eu tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu só preciso dizer vão e os soldados vão. Venham e eles vêm. E se eu digo aos meus empregados façam isso, eles os fazem. Este homem tinha sido criado num ambiente onde o princípio da autoridade funcionava, fluía. Para ele era muito claro o que é a autoridade e os princípios da autoridade. Era tão claro que ele sabia que ele estava falando com o dono do universo. Quando ele fala com Jesus, não precisa o Senhor ir, basta uma ordem sua. Ele está dizendo: eu reconheço que o Senhor é o dono de todo o universo. O Senhor não precisa nem se dar o trabalho de caminhar até a minha casa. Como o Senhor é o dono de todo o universo, o Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade para, através da sua palavra, designar a cura do meu empregado. O homem foi até Jesus com uma fé gigante para pedir a Jesus que apenas ele declarasse que o empregado dele estaria curado. E assim como o homem acreditou, Jesus fez, porque de fato o homem estava completamente alinhado com o princípio da autoridade, e Jesus acaba de nos dar uma lição mostrando que a fé precisa estar alinhada com o princípio da autoridade. Tem uma parte que Jesus fala e que ela é bem dura, e ela é para puxar a orelha de todos que estavam ouvindo naquela época, mas também para puxar a nossa orelha. Ele fala assim: e também eu lhes digo, no versículo 11, muitos vão vir de toda a parte, do leste e do oeste, e vão se sentar com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. Entretanto, aqueles para os quais o reino foi preparado vão ser lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus coloca isso na realidade que ele está abordando. Ele está dizendo que as pessoas que não nasceram no evangelho, que não tiveram contato com a obra de Deus desde o início, com os princípios do reino de Deus desde o início, elas vão vir, elas vão ouvir e elas vão aprender, e a fé delas vai ser maior, porque elas vão obedecer aos princípios bem mais do que aqueles que o reino foi preparado para eles. Aqueles que o reino foi preparado para eles vão ser resistentes, vão ser pessoas insubmissas, vão ser pessoas teimosas, vão ser pessoas que vão continuar sendo marrentas, e o que vai acontecer no final é que elas vão se surpreender, porque o que elas achavam que estava tão garantido, não tinha nada garantido, porque o seu comportamento não estava alinhado. Quando nós dizemos para Deus no Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aquilo não pode ser uma frase da boca para fora. Aquilo tem que ser uma frase que vai trazer junto com essa frase o nosso comportamento, a nossa decisão de alinhar o nosso pensamento, sentimento e comportamento ao de Deus, ainda que a vontade de Deus seja contrária à nossa. Alguns de nós estão pedindo coisa que Deus está dizendo não, e essas pessoas continuam insistindo. Se Deus está dizendo não, não é não. Nós precisamos entender que não é não. Deus tem outra coisa para nós. O que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que nós queremos. Nós precisamos ter uma vontade maleável. Isso se aplica ao exercício do princípio da autoridade. Se Deus é autoridade sobre nós, ele precisa ser autoridade sobre a nossa vontade, sobre as nossas escolhas, sobre o nosso comportamento. No contexto familiar, exercer o princípio da autoridade só vai fortalecer a família. Não utilizar o princípio da autoridade deixa a família à mercê da catástrofe. Quando nas nossas casas existe a presença de disputa, discórdia, controvérsia, dissensão, rixa, rivalidade, ciúme, inveja, briga, nós precisamos então reavaliar como estamos utilizando o princípio da autoridade. E, principalmente, nós precisamos olhar
de perto, botar uma lente de contato para como tem sido o nosso exercício da submissão. Se nós queremos sarar a nossa família, nós precisamos colocar a nossa submissão alinhada ao que Deus espera de nós. A submissão é um elemento crucial para o exercício da autoridade acontecer, pois não vai existir liderança se não existir submissão. A submissão, ela requer respeito, honra e voluntariedade. A pessoa só é submissa se quiser ser submissa. Ana Cláudia, eu que falo aqui para vocês, contei no testemunho domingo como foi que eu entendi sobre o princípio da submissão. E que por mais que eu estava entendendo e estava decidida a ser submissa ao meu marido, como foi uma luta. E eu conto no áudio de domingo, se você pulou, vá lá e escute. Como por mais que eu sabia que era a vontade de Deus, por mais que na minha mente estava claro que era isso que eu queria, como foi uma luta. E aquela não foi a única vez que foi uma luta. Tiveram várias outras lutas. Por quê? Por causa do velho comportamento, da velha maneira de ser, da velha maneira de pensar. O velho não quer nos largar. Somos nós que vamos ter que resistir ao velho e continuar forçando a barra mesmo da nossa natureza de se alinhar com a palavra de Deus. Todas as vezes que entendermos que existe insubmissão nas nossas vidas, no nosso lar, isso denota que ainda existe muita desconfiança e muita barreira de inimizade. A submissão, ela deve ser o fruto de uma intenção consciente e voluntária do liderado. Ou seja, a pessoa precisa querer ser submissa. A pessoa precisa querer fazer a vontade de Deus. Precisa entender que a submissão é a vontade de Deus para o homem. E apenas uma convicção pessoal dada pelo Espírito Santo faz com que uma pessoa deseje isso, pratique isso. Para eu ter um bom desempenho como submissão, eu preciso entender o que não é submissão. Então vamos lá, o que não é submissão? Submissão não é um condicionamento mental, muito menos emocional, em que a pessoa resolve se anular, ou mesmo no qual a pessoa está manipulada pelo medo de ser rejeitada, ou ainda por ameaças de sofrer retaliação. Isso aí não é submissão. A submissão, ela não implica em uma obediência cega. O liderado, ele deve compreender a situação que ele está envolvido. Isso não quer dizer que algumas vezes obedecer para ele vai ser necessário, ainda que ele discorde. Nós vimos no estudo de ontem que a única autorização que nós temos para não obedecer ao nosso líder é quando o nosso líder está afrontando a palavra de Deus, está indo contra a palavra de Deus. Todas as outras situações nós precisamos obedecer. Precisamos lembrar que Deus, ele é o oleiro. O oleiro está ali manuseando o torno. Deus vai usar o exercício da autoridade sobre nós como o torno que vai em nós fazer um novo vaso. Um novo vaso no qual a nossa vontade está se tornando mais flexível. Quanto mais rigidez houver da nossa parte, mais conflito vai estar presente. Muitas vezes estamos querendo as coisas apenas da nossa maneira, apenas do nosso jeito, apenas no nosso tempo. E quando elas não acontecem da nossa maneira, no nosso tempo, nós perdemos o humor, perdemos a graça. Podemos perder a situação, a ocasião, a festa. Podemos perder o dia inteiro, podemos perder semanas. Uma irmã que ouviu o meu testemunho de domingo compartilhou comigo como ela era desse modo, como ela, quando era contrariada, já fazia cara feia, já ficava inchada, já fazia murchoço, como as coisas eram difíceis. E era difícil porque ela não entendia o princípio da autoridade, ela não entendia que ela estava recalcitrando contra os aguilhões de Deus e ela tornava a própria vida muito mais complexa e pesada do que foi feita para ser. Quando ela começou a entender o princípio da autoridade e soltar essas cordas e soltar essa dureza na vontade, começou a ser flexível, a entender que Deus estava naquela história, que Deus estava naquele líder, a vida começou a fluir de forma mais satisfatória.
Submissão não é escravidão. A verdadeira submissão não é algo forçado ou imposto. Assim como a irmã decidiu ser submissa, eu decidi ser submissa, porque nós decidimos obedecer ao nosso Deus. Antes do nosso líder existir, Deus criou o princípio da autoridade. Quando nós olhamos para o nosso líder, nós olhamos para ele com os olhos da fé, enxergando Deus nele. A submissão é respaldada pela voluntariedade, pela liberdade que existe em cada pessoa de usar o que foi dado para ela com responsabilidade. Nenhuma pessoa vai liderar outra pessoa sem que aquela pessoa que está sendo liderada permita. Sem boa vontade, o espírito da submissão, ele é quebrado e as coisas não funcionam. Submissão não é você se calar para tudo. Algumas pessoas, ou por ter um temperamento que prefere se calar, prefere não se expor, prefere não argumentar, usam a estratégia do silêncio, mas são sonsas. Como elas não acreditam que têm liberdade de conversar, de encontrar um ponto de encontro, elas se calam, mas por dentro elas estão gritando: não vou fazer, não sou assim, não, 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 não. Essas pessoas, elas vão acumulando insatisfações e ressentimentos. Elas até podem ter uma aparência de pessoas submissas, mas no coração elas estão completamente contrariadas, e é o coração a fonte de vida. Então, desse coração só está saindo contrariedade, pensamento contrário, que vai gerar uma série de insatisfação até a ponto de boicotar a verdade, boicotar a franqueza. Relacionamentos crescem quando existe verdade, quando existe cordialidade, honra e respeito. A pessoa que não se submete de boa vontade, ela não está agindo em verdade, não está agindo em honra, nem está agindo em respeito. Em respeito, em primeiro lugar, a Deus. Em respeito, em primeiro lugar, ao princípio da autoridade. Em última instância, é o líder que está lá representando Deus. Muitas paredes de inimizade se levantam pela incapacidade de compreendermos o princípio da autoridade. Eu lhe chamo a ouvir novamente esse estudo, a ouvir como Jesus ficou admirado com a fé do oficial romano e como ele nos incentiva a exercer o mesmo tipo de fé. Exercer a fé na qual entendemos que o princípio de autoridade criado por Deus foi criado para o nosso bem e que quando escolhemos nos submeter por livre vontade de honrar e obedecer ao nosso Deus, isso encanta o nosso Deus e a cura vem para as nossas famílias de modo fácil, de modo tranquilo. Veja que o homem apenas precisou pedir a Jesus. Tudo na vida dele estava alinhado. Jesus deu uma palavra e essa uma palavra trouxe a cura para aquele homem que estava de cama com dores terríveis. Muitas curas estão sendo liberadas para as nossas famílias à medida que nós estamos entrando no alinhamento do princípio da autoridade. Lembremos o que Jesus fez por nós. Por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, nós temos a paz. Cristo foi submisso à ordem de Deus de ir para a cruz para nos livrar. Por causa do que ele fez no seu próprio corpo, toda a humilhação, toda a dor que ele sofreu pelas pisaduras dele, nós somos sarados. A nossa família vai ser sarada, está sendo sarada. Toda barreira que havia fazendo separação entre o líder e o liderado na nossa casa, entre o liderado e o líder, que caia por terra, pois Cristo fez de todos da nossa casa uma unidade, destruindo toda barreira de inimizade, toda muralha de indiferença, de ódio, de rancor, de incompreensão. Que caia por terra as escamas que estavam nos impedindo de obedecer integralmente ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja
feita a tua vontade nas nossas vidas como no céu. Seja feita a tua vontade nas nossas famílias como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos ensina submissão, nos ajuda a comer, mastigar esse pão da submissão, nos ensina a agirmos em submissão, porque existe proteção para a submissão. Perdoa todas as vezes que fomos desonrosos, desrespeitosos com os nossos líderes. Perdoa todas as vezes que fomos sonsos, que parecíamos estar sendo submissos, mas dentro de nós estávamos gritando não, 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 não. Estávamos contrariados. Perdoamos também os nossos filhos todas as vezes que eles mentem, enganam, dissimulam para não nos obedecer. Perdoamos quando somos tantas vezes perdoados por ti, Senhor. Não nos deixa cair na tentação de ignorar esse assunto, de achar que não tem nada a ver conosco, de achar que essa não é a tua cura para nós e para a nossa família. Nos livra de todo o mal, nos livra do que Satanás semeou nos nossos corações, na nossa mentalidade, na nossa maneira de ser e de agir, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está liberando cura, restauração para nós e para a nossa família. Obrigada porque os nossos maridos estão sendo elevados à posição que sempre foi deles. O Senhor os colocou como líder da casa. O Senhor os fez como o cabeça sobre nós. Nós nos colocamos aqui como as ajudadoras idôneas. Contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo para exercermos o nosso papel, para estarmos ao lado deles, ajudando na missão voluntariamente. Não vamos mais ser pedra de tropeço para os nossos maridos. Não vamos mais trazer brigas, disputas por poder dentro de casa. Em nome de Jesus, nós também te agradecemos porque o Senhor está sarando os nossos filhos, trazendo a verdade, trazendo a boa conduta, a conduta reta, idônea, verdadeira, afastando das nossas vidas todas as más amizades, todos os maus conselhos, todas as formas que induziam qualquer membro da nossa família à rebelião. Obrigada, Senhor, por estar ministrando em nosso lar amor, generosidade, paz, fervor. Obrigada por estar nos reconciliando com Deus. Queremos ter uma fé que faz com que Jesus fique de boca aberta. Queremos aprender a te obedecer incondicionalmente. Precisamos da tua ajuda para fazer isso. Nos ajuda, Santo Espírito, nos ajuda. Queremos que Jesus fique surpreendido com a nossa fé. Abençoamos os nossos pais, os nossos tios, os nossos parentes de perto e de longe. Abençoamos os nossos vizinhos. Abençoamos o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês. Abençoamos a nossa Páscoa que está se aproximando, porque ela vem recheada de milagres, de curas, de manifestações grandiosas para nós e para as nossas famílias. Obrigada, Senhor, por cada milagre grandioso que nós podemos contemplar. Obrigada também pelos aqueles que estão acontecendo no invisível. Sabemos que o Senhor está agindo ao nosso favor. Temos plena convicção que na hora certa os nossos olhos enxergarão tudo e até lá vamos permanecer em fé um dia após o outro para a glória do teu nome. Aleluia, amém. E você que concorda com essa oração, coloque aí nos comentários, eu concordo. Coloque também por quem você está orando, o que você está precisando. Nós estamos orando por todos em concordância. Os que estão esperando pela aposentadoria, aqueles que estão precisando do toque maravilhoso de Deus na saúde física e mental, aqueles que estão precisando do toque maravilhoso nas finanças, em todas as áreas. Deus tem uma palavra que vai promover a sua cura. Então escreve aí nos comentários também como esse tema está tocando na sua vida, o que está melhorando na sua vida, o que está fazendo você refletir, quais mudanças estão acontecendo porque você está estudando sobre o princípio da autoridade. Como forma de gratidão, deixe aí o seu legal, lembre de trabalhar junto comigo, seja uma bênção todos os dias, deixe o legal, copie o link, encaminhe para outras pessoas para que elas tenham acesso a esse estudo e voltem amanhã. Sigam em todo o tempo sendo uma bênção.